A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Retrô. Eu sou o presbítero Alex e mais um vídeo. Neste momento eu quero trazer uma meditação. E nesse vídeo eu quero fazer jus ao nome do canal, o Evangelho Retrô. Então vamos falar sobre um pouco dos costumes, alguns hábitos, algumas coisas que era comum na igreja antigamente, que era comum na igreja há alguns anos atrás. Desde já eu já quero lhe pedir que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que outras pessoas possam ser abençoadas também, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o primeiro amor, sobre algumas práticas e hábitos e costumes que nós, eu falo aos cristãos, tínhamos há anos atrás, quando nós estávamos iniciando na fé, os primeiros passos aí na presença de Deus. Se nós formos parar para analisar ou para tentar relembrar, se você for parar para tentar relembrar, tem muitas coisas mesmo que na época eram boas, na verdade são boas, são coisas boas que fazíamos, mas no decorrer do tempo nós não fazemos mais, hábitos que fazem falta. Eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, e outra tradução diz o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Mas eu quero fazer aqui menção, e quero dar ênfase aqui ao versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Essa passagem, ela é uma repreensão, à igreja do Senhor. Mas eu quero trazer essa palavra aqui para nós utilizarmos ela como uma exortação, como um lembrete aqui sobre algumas coisas que nós deveríamos continuar fazendo e deixamos de fazer. Eu vou procurar hábitos básicos, simples, coisas que nós fazíamos naquela época, que era muito simples, coisa básica. Então vamos viajar no tempo ali para 10 anos atrás, 15 anos atrás, até mesmo 20 ou 30 anos atrás. Uma das coisas que mais eu sinto falta, eu não vou falar tanto no pessoal, mas eu digo no coletivo em si, da igreja, uma das coisas que eu mais sinto falta e nunca mais eu vi, pelo menos aqui na minha cidade eu nunca mais eu vi, foi as cruzadas evangélicas. Cruzadas evangélicas eram uma das coisas mais comuns que existiam há anos atrás. As igrejas, elas se reuniam, iam, quando não era para um ginásio muito grande, ou era em um lugar, geralmente era um lugar público aberto, um grande campo, uma praça, em qualquer lugar, uma avenida, Então a cruzada era algo assim maravilhoso, era muito bom. Eu me lembro muito bem quando eu passava pelas ruas ali, de onde eu morava, vira e mexe tinha uma cruzada, era algo muito bom mesmo. E é um dos hábitos que, embora seja simples, mas tem um grande valor, que era o momento em que a igreja saía da chamada quatro paredes, para ir até o povo, ir às praças, ir aos lugares abertos, para fazerem aqueles cultos e atrair aquele pessoal, que estava lá fora, ao invés de esperá-los chegar na igreja. Isso era uma coisa assim muito interessante. É uma das coisas que eu sinto falta, de muitas igrejas evangélicas não fazem mais as cruzadas. E uma das outras coisas que tinham, talvez alguns possam até dizer para mim, mas Alex, eu acho que não era uma coisa muito boa porque havia muito problema. Mas eu sempre gostei muito. Todo crente pentecostal que se preze, gostava e ainda gosta de um monte de oração. Quando o povo se reunia, geralmente aqui na cidade nós íamos no fim de semana, nós nos reuníamos, os jovens se reuniam, e às vezes quando não íamos de bicicleta, nós íamos a pé para buscar o Senhor no monte. Era um hábito que geralmente é coisa de novo convertido, Pelo menos na minha época, onde eu comecei, e
Não sou tão velho assim, mas tem muitos homens e mulheres de Deus que estão me assistindo agora, que são mais antigos na fé, na igreja, né? Muito mais do que eu, sabe muito bem do que eu estou falando. O povo se reunia, né? Geralmente era fim de semana, iam para os montes, os jovens se reuniam para buscar o poder de Deus, buscar a graça de Deus. Era algo maravilhoso, era tremendo demais, né? E hoje em dia eu sinto muita falta disso. Coisas do primeiro amor, né? Hoje em dia tem muitas igrejas que estabeleceram restrições com relação a monte, né? Com relação aos obreiros estarem no monte, mas eu sinto falta disso. Tempos maravilhosos, né? E por aí vai. Temos aí cruzadas evangélicas. Eu estou falando no contexto coletivo, tá? Cruzadas evangélicas. Nós temos aí as idas para os montes, os evangelismos nas ruas. Quantas e quantas vezes eu estava em casa orando e de repente o Espírito Santo me conduzia, me mandava: olha, pega os folhetos, pega a Bíblia e vai para a rua. Deixa eu aproveitar esse tempo aqui e já contar um pequeno testemunho rápido. Eu me lembro muito bem que houve uma tarde que eu estava orando, há uns anos atrás. Eu estava orando e aí na oração o Senhor me falava, né, para que eu me despertasse para evangelizar. E o Espírito Santo me conduziu naquela mesma hora. Eu me levantei daquela oração, peguei minha Bíblia, fui na casa do pastor, que era próximo à minha casa, peguei os folhetos de evangelismo lá da igreja e saí na rua, 3 horas da tarde, num sol quentíssimo, em pleno verão. Eu moro aqui em Porto Velho, capital de Rondônia. Para quem está vendo esse vídeo de outra cidade, eu moro em Porto Velho, capital de Rondônia. Aqui é quente demais. E 3h30 da tarde, o Espírito Santo me ordenou que saísse às ruas para evangelizar. Eu me lembro que saí numa avenida e entreguei um folheto para um homem que estava bebendo em um bar. E aí nisso o Senhor me usou para falar com ele, né? Dei o folheto a ele, falei da palavra de Deus para ele. E aí o folheto de evangelismo, na parte de trás, ele tem o endereço, né? Tem o endereço da igreja. Eu me lembro muito bem, depois de meses depois, aparece um visitante, um homem foi visitar a igreja e de repente, quando o culto termina, aquele homem vem me cumprimentar. E aí ele me diz algo maravilhoso. Ele chegou até de mim e perguntou: o senhor lembra de mim? Eu disse: não. Aí ele foi, pegou a carteira dele, né? Tirou a carteira, ele pegou o folheto que estava dobradinho na carteira dele e me mostrou. Ele disse: há alguns meses atrás você me entregou esse folheto, na rua tal, eu estava no bar assim, e você me entregou esse folheto e Deus usou para falar comigo e hoje eu estou aqui, né? Meses depois. Então olha que coisa maravilhosa. Era coisas comuns, né? Hábitos comuns que hoje em dia... eu faço esse vídeo com um pouco de tristeza até. Hoje em dia está um pouco raro. Né? Vermos as igrejas e alguns servos de Deus tomarem atitudes, né? Usarem de coragem para fazer a obra de Deus, né? Hábitos, né? Por exemplo, agora trazendo para um contexto mais pessoal, né? Os cristãos antigamente, hoje em dia, muitas pessoas têm se perdido com relação às suas práticas, né? Às suas distrações. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a servir a Deus, a internet ainda era uma coisa um pouquinho... Era um pouco mais difícil, né? Não tinha tanta facilidade como hoje. Mas eu me lembro muito bem que naquela época era comum a gente se reunir na igreja, os jovens se reuniam na igreja para fazer algo que nunca mais eu vi ninguém fazer, né? Que era colocar um CD de testemunho e a gente ouvia testemunho ali, horas e horas ouvindo testemunho de homens e mulheres de Deus que tiveram experiências maravilhosas diante de Deus, na presença de Deus, né? Tivemos muitas experiências boas. Eu me lembro muito bem, né, desses momentos. E outros hábitos, né? Nós tínhamos hábitos de estar sempre em oração, sempre em oração. Hoje em dia, jovens de muitas congregações, muitas igrejas, muitas denominações têm deixado a desejar demais mesmo, né? Então eu trago nesse pequeno vídeo aqui essa reflexão, alguns hábitos, pouquíssimos, o que está vindo na minha memória que eu estou falando, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários, né, algum hábito da igreja de antigamente, algum hábito que os cristãos antigamente tinham e hoje não tem mais,
Tem muita coisa mesmo. E eu não vou nem falar tanto com relação a questões a questões doutrinárias, né? Que muitas pessoas dizem que não influencia em nada. Só que antigamente, quando a igreja tinha um rigor a mais nesse quesito, as coisas eram bem mais diferentes, muito mais diferentes, né? Eu me lembro muito bem quando nós íamos para a igreja, no meu tempo de criança, as irmãs tudo bem trajado, os irmãos muito bem trajados, né? Ali havia uma reverência, o respeito ao Espírito Santo. Então, esse primeiro amor, eu quero trazer nesse vídeo essa palavra a você, né? O primeiro amor com relação ao coletivo e a questão pessoal também. Talvez você tenha se perdido no meio do caminho, talvez você tenha se perdido no meio da sua trajetória, coisas que agradavam o Espírito Santo você deixou de fazer, coisas que em coisas que você era empenhado, determinado e hoje você não é mais, e o Espírito Santo talvez esteja, né, falando com você através desse vídeo, para que você se desperte, para que você volte a ser quem você era na presença de Deus novamente. E você que é um novo convertido, ou quem sabe você ainda nem aceitou Jesus, ou você que acabou de aceitar Jesus, eu quero que você entenda essa palavra e guarde no seu coração. Essa repreensão, nesse contexto que eu li em Apocalipse capítulo 2, fala que a igreja ela tinha abandonado o primeiro amor. Então a luta diária de cada um de nós é preservar no nosso coração esse amor. É preservar no nosso coração os hábitos saudáveis, aqueles hábitos espirituais que nos trazem benefício, edificação, trazem coisas boas, traz intimidade, traz comunhão com o Espírito Santo. Lute por isso, batalhe por isso e seja aquele servo que agrade ao Senhor, que vive o primeiro amor intensamente. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Quero agradecer a você que já deu o seu like, que já se inscreveu no canal. Quero pedir que você dê sugestões aqui nos comentários, tá bom? E tem muito mais hábitos, existem vários hábitos, né? Das igrejas de antigamente, de pessoas e servos de Deus de antigamente, que eu não citei no vídeo, o tempo é muito curto, mas eu quero que você comente aqui embaixo. Talvez eu faça um próximo vídeo relacionado a isso, né? A esse tema, e vai ser muito interessante eu abordar algumas coisas que você talvez tenha deixado aqui nos comentários, né? Para que a gente possa estar falando aqui, tá bom? Mais uma vez, por gentileza, deixa Deus te usar. Toque aí nesse botãozinho aí embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, me segue no Instagram, compartilhe esse conteúdo, amém? Que eu quero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.